Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Abdullah Kazım Kaynar, mas podem me chamar de Lucas. Eu sou guia credenciado em português e hoje nós vamos conhecer a cidade de Sumirna. Bom, por que eu estou gravando esse vídeo? Porque quando nós chegamos aqui com o grupo, nós conhecemos a história bíblica, nós conhecemos a cidade também, mas devido ao nosso período limitado, a gente acaba não conhecendo todos os pontos da cidade. Ou seja, nós conhecemos bastante coisa, mas ainda está faltando muita coisa para a gente entender. Então esse vídeo vai ser importante para quem queira fazer esses passeios, para quem queira conhecer essas cidades sozinho. Porque quando nós chegamos com um grupo, às vezes eles querem ter mais informação, mais conhecimento. Então vocês podem assistir esse vídeo antes ou depois da sua visita da cidade de Sumirna. Então, vamos lá. Primeiro, que vocês podem comprar os ingressos, né? Depois dos ingressos, vocês entram aqui. Aqui não é um lugar muito turístico, não pega muito turista. Por quê? Porque só tem naquela agora como se fosse uma praça. Quando eu digo uma agora, pensem numa praça. Tem numa agora da cidade, que tinha 3 andares, depois quando eu entrar lá eu explico para vocês. E infelizmente não tem uma outra coisa, né? Então por isso que a maioria das agências não incluem esse ponto, porque as pessoas acham que não vale a pena só para ver aquela parte. Mas na verdade tem muita história, é uma cidade muito importante. Pérgamo, Éfeso e Sumirna eram cidades predominantes da época. Entre eles tinha uma rivalidade, né? Tinha times, gladiadores, tinha torcedores diferentes. Então, aqui já à esquerda tem um texto sobre a fundação da cidade, do Alexandre Grande. A cidade foi fundada em 300 por Alexandre Grande. Depois, os comandantes deles continuaram administrando essa parte. É um texto sobre a fundação da cidade, no sonho que ele dormiu lá na Acrópole da montanha, depois eu mostro para vocês, ele recebeu uma voz que ele acreditava, um dos deuses que ele acreditava, ele recebeu uma voz e ele estabeleceu uma cidade aqui. Resumindo, é isso. Eu não quero deixar esse vídeo muito longo, eu vou explicar para vocês o que a gente não consegue explicar durante o nosso passeio. Quer dizer, esse vídeo vai ser importante para quem está interessado na história. Sumirna, está escrito aqui, Izmir, nome atual. Logo atrás. All my fellas! All my fellas! Antes da entrada dessa porta, nós vemos uma estátua de uma mulher. Quem é essa mulher? Se chama Faustina. Faustina, em 172, aconteceu um terremoto terrível que destruiu a cidade completamente. Quem que reconstruiu essa cidade? Foi aquele sábio, aquele imperador, Marcos Aurelius. E quem era a esposa dele? Era Faustina. Os dois, esse casal, eles patrocinaram para reconstruir essa cidade, e assim eles colocaram os bustos do casal na cidade, no marco da cidade. O busto do Marco Aurelius nunca foi encontrado, mas eles encontraram o busto do Faustina e eles colocaram esse busto original lá dentro. Então vamos entrar aqui. Gente, aqui tem um mapa muito importante para vocês entenderem o básico da cidade. Nós temos aqui o sítio antigo da cidade de Sumirna, né? E aqui tem outro lugar. Comparando com aqui tem as casas mais recentes, certo? Pois, com o tempo, ao longo da história, essa parte, quer dizer, não tinha essas casas, não tinha terra aqui. Os aliviões, eles encheram essa parte, assim,
aqui foi aterrado naturalmente. Quer dizer, aquele mar, ele acabava aqui. Tem uma estrada que passa os carros, tem uma semáforo aqui, logo na entrada da cidade antiga. Então o mar acabava aqui. Então os navios chegavam até aqui. Eles carregavam ou descarregavam mercadorias e aqui eles vendiam nessa agora. Agora, aquela praça que eu mencionei para vocês, nessa agora tinha pórticos, tem colunas, tem pórticos, depois eu coloquei imagens aqui, né? Essa agora tinha mercados, uma área para socializar, tem subsolo, tem o piso e tem o segundo piso, né? Uma estrutura de 3 andares. Aqui a gente vê um formato de U. Esse formato de U vocês podem reparar nas mesquitas otomanas. Inclusive aqui tem 2 mesquitas otomanas do século XVI e do século XVII. Então, quando essa parte foi aterrado, essa região perdeu sua importância e as pessoas começaram a se mudar para cá, certo? E aqui em cima está escrito Sumirna, nome da cidade, agora, nome da praça e Kemer Alta. O que é Kemer Alta? Kemer significa arcos, alta significa embaixo, quer dizer, embaixo dos arcos ou sob os arcos. Mas o que é Kemer Alta? O que significa? Comércio, lojas, um corredorzinho onde tinha cheio de lojas, quer dizer, essa área que nós vamos conhecer daqui a pouco. Então esse Kemer Alta, ele ganhou um sentido de centro de comércio. Quer dizer, nessa área nova também tem um lugar que se chama de Kemer Alta. Por quê? Porque as pessoas que usavam esse lugar comercial para definir esse lugar comercial, quando eles se mudaram para cá, eles continuaram usando a mesma palavra. Mesmo que não tenha os arcos aqui, se chama Kemer Alta. Vocês entenderam? Quer dizer, Kemer Alta significa embaixo dos arcos, mas não é mais embaixo dos arcos. É um lugar onde tem comércio. Então o nome desse lugar também se chama Kemer Alta, que num outro vídeo eu posso colocar aquele lugar também. Talvez eu pergunto ao pessoal para ver se eles sabem o sentido de Kemer Alta ou de onde que vem essa palavra, né? Estou curioso. Então, é isso aí. Vamos ver. Então, chegando aqui, olha, pela primeira vez que eu estou gravando um vídeo, eu estou meio ansioso, não sei se dá para ver muito bem, eu não consigo mexer com essa câmera, né? Eu peço desculpas desde já, né? Com o tempo isso vai melhorar. Então, aqui tem algumas casas aqui, até aquele topo da montanha. Aquela montanha, quer dizer, uma colina. O que tem lá? Acrópole. O que é a Acrópole? Onde tem os palácios principais dos nobres, dos administradores, né? Eles moravam lá, na Acrópole. Onde o Alexandre recebeu essa voz no seu sonho, foi lá mesmo. Então ele estabeleceu uma cidade primeiro lá. E aí, entre Acrópole e aqui, agora, essa parte se chama agora, na verdade ainda tem as ruínas, né? Mas como tem aquelas casas que foram privatizados nos últimos 100 anos, infelizmente hoje em dia não tem como fazer uma escavação por aqui, porque não é uma área mais pública, né? Mas para atrair mais turista, para revelar esse lugar, nós precisamos tirar essas casas. Eles podem dar um jeito, porque, por exemplo, em Istambul também tinha um lugar onde tinha lojas, né? Tiraram aquelas lojas, começaram uma reconstrução do Palácio do Constantino, né? Porque é um patrimônio nacional esses lugares, é um patrimônio mundial, né? Que essas casas já como se fosse uma favela, não tem um bairro que tem uma infraestrutura boa, né? Mas já era, né? Agora fica muito difícil, tem muita burocracia, então ficou desse jeito mesmo. Então, chegando aqui, ali, onde tem aquelas casas, daqui onde eu estou, daqui uns 20 metros mais para lá,
tem uma rocha matriz. Geralmente os romanos, eles constroem uma cidade em cima daquela rocha matriz. Mas eles não queriam deixar lá porque lá ficava um pouco ainda longe do mar, certo? Então eles queriam deixar um lugar mais amplo, mais maior, longo, né? Então o que eles fizeram? Construíram aqueles armazenamentos que virou o subsolo da cidade, certo? Então eles fixaram esse armazenamento na rocha matriz e assim eles criaram um piso, um subsolo. Nesses armazenamentos, eu às vezes fico gaguejando, colocava mais mercadorias aqui, nesse lugar, né? Então, o que nós achamos nesses armazenamentos? Nós achamos um dos grafites mais antigos do mundo, né? É muito importante também. O que tem? Olha, tem imagem dos gladiadores, porque os gladiadores ficavam aqui. Tem até as palavrões, né, dos escravos. Naquela época, escravo também era como se fosse uma mercadoria, então eles ficavam aqui. Eles pegavam uma rocha, né, eles pegavam uma carvão e desenhavam, escreviam seus sentimentos, vitórias, lutas, objetivos, de tudo, gente, de tudo. A gente vê aqui a escrita grega, a escrita latim, romana, né? E aqui vocês podem ver, olha, tem 1, 2, 3, 4 galerias aqui. Então nós vamos conhecer essa galeria aqui. Vamos lá. Aqui tem uma informação sobre basílica, mas essa basílica não é basílica do período dos apóstolos. É um período posterior, mas eu não vou falar da história bíblica, como eu expliquei para vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então o nosso foco aqui é mais conhecer a história da cidade mais do que história bíblica. Talvez a gente faça um outro vídeo para a gente saber a história bíblica, mas tem que ser outro vídeo mesmo. Porque geralmente nos passeios a gente já fala da história bíblica, mas o que está faltando? A história da cidade mesmo. Porque nós chegamos aqui e todo mundo começa a tirar foto, vídeo, né? Nós passamos aqui nesses lugares impressionantes e as pessoas já ficam impressionadas e não conseguem aguentar, começam a tirar fotos. E às vezes a gente tem fone de ouvido, às vezes aquele fone de ouvido não funciona muito bem. O que acontece? Pessoas ficam tirando foto e assim eles perdem o foco. Então esse vídeo vai ser para isso, para vocês entenderem bem essa cidade. Bom, chegando aqui, aquele lugar, como eu expliquei para vocês, aquele lugar onde os gladiadores, os escravos ficavam, a mercadoria ficava por aqui, mas nesse lugar, infelizmente, proibido de entrar. Ou seja, no verão, de vez em quando tiver um funcionário do museu, com acompanhamento dele, você pode entrar, mas mesmo assim não pode tirar foto desses lugares. Não sei porquê, nunca... às vezes algumas coisas você não pode questionar. Deve ter alguma coisa que eles tomaram essa medida, por enquanto a gente não sabe, mas agora a gente vê uma restauração aqui, continuando. Certo? Por enquanto está fechado. E outra coisa, pessoal, aqui tinha rivalidade entre Sumirna, Pérgamo e Éfeso. Por exemplo, quando tinha os jogos, né, tem alguns trechos dos gladiadores que está escrito, por exemplo, Viva Éfeso, mas ele escreve na cidade de Sumirna. Imagina um torcedor de Corinthians, né, escreve nas muralhas do estádio dos Palmeiras, uma coisa dessa. Isso pode virar uma coisa muito... pode dar problema. Então, naquela época também tinha essa rivalidade, tinha
fanáticos, né? Tinha torcedores enormes naquela época. Agora, chegamos aqui. Vamos dar uma olhada aqui. O que tem aqui é um Odeon, mas eu acho que agora tem restauração. Então a gente vai passar essa parte. Vamos ver a fonte de água. Então, pessoal, aqui tem essa fonte de água. Está escrito Sumirna agora. Olha só, pessoal, essa fonte de água, 2.300 anos atrás, o Alexandre Grande bebeu essa água. Os comandantes dele bebeu essa água. Talvez o apóstolo João, o apóstolo Paulo bebeu essa água. Então, é uma água que vale a pena beber. Aqui está escrito, não beba, né? Por favor, não beber, proibido. Mas eles não está escrito se a água está potável ou não. Eu acho que é potável. Então, como eu cheguei até aqui, eu quero experimentar essa água. Eu achei que é uma água potável. Está escrito que não pode beber, mas eu bebi, gente. Bom, eu não me apresentei bem, tinha as crianças lá. Eles já reagiram. O guia está bebendo água, o guia está bebendo água. Não foi uma ação boa. Enfim, vamos ver aqui. Olha, aqui eu não sei a terminologia correta para definir algumas coisas aqui, mas aquele tubo é um tubo antigo que passava águas, né, nesses tubos. Ele tem uma espécie de um lábio. Lábio quer dizer aquele lugar, aquele início, aquele lugar que vocês estão vendo, nós chamamos de lábio, né? Tem dois lábios. Então, por que tem esse formato? Porque uma parte de tubo encaixa na outra por aqui. E a parte saliente de um tubo entra completamente na parte interna do outro. E assim ficava totalmente travado, impedindo qualquer vazamento de água, né? Aqui, olha, aqui tem um arco, tem uma base de um arco, aqui tem uma base de um arco, né? E aqui tem um outro arco. Olha, essa parte é mais antigo do que aqui. Olha o acabamento dessas pedras. Bom, por que tem esses... Aqui tem um outro arco e por que tem um outro arco? Vocês lembram que eu tinha falado para vocês que aconteceu um terremoto em 178 depois de Jesus Cristo? Então, por causa do terremoto, eles construíram novas colunas e novos arcos. É por isso que a gente vê esses arcos aqui. Esses arcos são arcos posteriores e aqui tem os arcos anteriores. Essa parte, essa seção é diferente do que aqui. Esse é mais recente, esse é mais antigo. Então agora vamos passar. Aqui tem uma turma escolar.
Vamos sair daqui. Eu quero mostrar para vocês aqui a outra parte onde tem cisterna. Olha, olha essa água. Vocês têm que vir e têm que caminhar para essa cidade. Vale a pena. Primeiro, quero levar até a cisterna. Mais um minuto que... Tá bom. Então, aqui atrás dessa muralha tem uma cisterna, pessoal. E essa fonte de água é a mesma fonte que eu bebi lá onde eu estava. Nessa cisterna também foi criada por causa da circulação de água. Como tem muita água, então eles acabaram construindo uma cisterna por aqui. Um gatinho. E aqui a gente vê algumas inscrições, são inscrições diferentes. Aqui é uma inscrição de um sacerdócio da cidade de Sumirna. E aqui tem um outro texto que tem o culto imperial. O que é o culto imperial? Quer dizer, Neokoroi. Neokoroi significa aquele culto imperial. É que alguns imperadores romanos eles queriam ser divinizados, né? Aquele culto imperial, quando o imperador faz um acordo com a cidade e ele dá esse título para aquela cidade, a cidade ganha fama. Isso significa mais comércio, quer dizer dinheiro. Então era importante receber esse título de Neokoroi, o culto imperial. Bom, aqui é só aqui nós vimos o acabamento anterior da cidade e olha o acabamento mais recente da cidade. As duas coisas totalmente diferentes. Naquela época não tinha a nossa ferramenta moderna que nós usamos hoje em dia, mas vamos ver de novo. Olha, pessoal, olha o acabamento aqui. É muito fino, não passa nenhum papel, nada. E são os arcos depois do terremoto. Antes de subir para agora, eu quero mostrar para vocês aqui. Olha, tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcos tem. E todos esses arcos têm uma pedra-chave, né? Então, como aconteceu aquele terremoto, para deixar mais forte nessas estruturas, eles acabaram construindo esses tipos de arcos. Quase que virou uma cúpula aqui. Quase. Se construísse uns 2, 3 arcos mais, já é uma cúpula. Tem a mesma estrutura tem aqui também. 1, 2, 3,
4, 5. E uma pedra-chave no meio. Muito bonito. Olha a beleza daqui. Agora vamos subir. Pessoal, aqui seria agora da cidade. Não tinha grama, era um piso branco, só mármore. E tinha pórticos aqui. Eu vou colocar a imagem dos pórticos, colunas, pórticos, né, corredores. E aqui tem algumas ruínas da cidade por aqui. Antes de chegar lá, é um outro ponto de vista, um outro ângulo para vocês. E o Odeon ficaria lá, naquela parte, atrás. O que é o Odeon? O Odeon é como se fosse um teatro pequeno para palestras pequenas ou debates políticos. É um lugar de assembleia. Essa é a cabeça, aquele busto da Faustina. Nesse arco foi restaurado, nessa parte. Para a gente ver, o busto do Marco Aurélio deveria ter destruída nessa muralha para construir o outro arco. Mas como não conseguiram encontrar o busto do Marco Aurélio, eu acho que eles decidiram não fazer isso. Então, o busto da Faustina foi encontrada, original, e foi colocada lá. E do Marco Aurélio, infelizmente, não conseguiram encontrar ainda. Aqui me chama uma atenção. Gente, aqui tem... aqui é um tipo de muralha, deve estar feito nos últimos 100 anos, né? De uma época da República da Turquia. Esse mármore, na verdade, pertencia para um cemitério otomano. Esse como se fosse um tipo de chapéu que definia o status da pessoa falecida, né? E eles colocaram aqui, porque naquela época eles não sabem a importância dessas pedras. Para eles, aqui é uma pedra. Então eles acabaram colocando aqui para construir essa muralha. E aqui, além dessa muralha, desse mármore, né? Esse é um mármore do cemitério otomano. Aqui tem um outro mármore, por exemplo, do período romano. Vocês viram? Mas ainda bem que algumas outras coisas, como aquele busto de Faustina, conseguimos recuperar e colocamos aqui para a gente ver.